E galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz de Jesus Cristo? Espero que todos estejam bem, todos estejam felizes com Jesus. Bom, galera, eu queria compartilhar uma meditação com vocês sobre a vontade de Deus nas nossas escolhas, na nossa vida, nas nossas decisões, a vontade de Deus sobre as nossas vontades, né? É interessante que Jesus, ele sabendo do que ia acontecer, do que ele ia passar, sobre aquela morte de cruz, sobre o castigo, né, o castigo que ele ia sofrer, os açoites, né, as humilhações. E num determinado momento, um pouco antes dele ser crucificado, ele ora ao Pai. E a oração dele é: Pai, se for possível, afasta de mim, tira de mim, né, esse cálice amargo, tira de mim isso que eu tenho que passar. Mas ele continua o texto falando, mas que seja feita a tua vontade. Cara, isso é muito difícil. Sabe que em algumas situações das nossas vidas, nós temos planos, nós temos objetivos, e não só isso, às vezes estamos passando por situações difíceis, onde a nossa vontade é um caminho, mas a de Deus é outra. Sabe? E aí entra esse princípio, entra esse ensino de Jesus. Quando estamos passando por situações aonde temos que fazer escolhas, aonde temos que tomar decisões, aonde há a possibilidade de erro, quem nós seguimos? Porque às vezes nós, por um impulso ou até pela emoção do momento, nós decidimos escolher aquilo que aos nossos olhos é o correto. Mas olha só o que Jesus fez. Ele orou, sabendo da situação, falou: Pai, não tem um plano B? É possível que eu não passe por isso? Mas ele continua e fala: Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. E foi feita. Quando Jesus entendeu qual que era a vontade do Pai, mesmo ele já sabendo, ele foi e cumpriu, e ele sofreu uma morte de cruz. Mas olha só que interessante, eu estava meditando sobre isso hoje e pensando aqui, será que Daniel, ele foi para a cova dos leões pela sua vontade? José, ele foi traído pela sua vontade? Jonas, cara, olha só Jonas, Deus mandou ele ir em Nínive pregar a palavra para que aquele povo fosse transformado, ele vai para um outro lugar que não foi onde Deus mandou, e teve consequências. Jonas seguiu a vontade dele, ele não queria. E aí todos nós conhecemos a história. Mas quando ele decide seguir a vontade de Deus, cara, ele mudou uma cidade. Ele transformou vidas ali. Se nós entendemos que a vontade de Deus é superior à nossa vontade, à minha vontade, nós podemos mudar destinos, nós podemos mudar vidas. E eu sei que é muito complicado. Por exemplo, nós entendemos a vontade de Deus na morte, no luto. Perdemos uma esposa, um esposo, um filho, um pai, uma mãe. E aí você pergunta onde está a vontade de Deus em tudo isso? E sinceramente, eu não sei te responder. Eu não sei dizer para você aonde está essa vontade. Mas o que eu sei te falar é que a Bíblia vai dizer que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Em outra situação, Paulo, sofrendo por aflições, por agonia, ele vai falar numa oração, ele vai falar com Jesus para que pudesse tirar dele um espinho na carne. E olha a resposta para ele: Eu não vou tirar. Cara, olha a resposta: Eu não vou tirar. A minha graça te basta. Nós precisamos entender que a graça de Jesus é o suficiente para nós. Queremos que os nossos desejos manipulem Deus para que a nossa vontade se enquadre e ele aceite. Só que a vontade dele é outra para a nossa vida. A vontade dele é outra. O destino que ele tem para nós pode ser que seja outra.
E aí nós temos que entender que a graça dele é o suficiente para nós. Nós temos que entender e compreender que a vontade dele sobre a minha vida, sobre a sua vida, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então que a vontade dele supere os nossos desejos, as nossas vontades. E eu tenho certeza que se nós conseguimos compreender que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável, nós vamos compreender que tudo o que ele faz para nós é muito melhor do que nós pensamos em fazer por nós mesmos. E olha só que interessante, Jesus, nesta oração, pedindo para que Deus aliviasse esse cálice, tirasse esse peso dele, ele entendeu que não era possível. Ele entendeu que o que ele ia fazer ia mudar gerações, ia mudar a minha vida, ia mudar a sua vida, ia mudar a vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, dos seus descendentes. Ah, cara, olha só. Às vezes a nossa vontade pode mudar gerações. O grande problema é qual mudanças que vai acontecer nas nossas gerações se nós seguirmos simplesmente a nossa vontade. E o conselho desta noite para nós é que nós possamos seguir a vontade de Deus. Que nós possamos entender, mesmo que seja difícil, que nós possamos entender que mesmo que nós estivermos passando pelo vale da sombra e da morte, nós não vamos temer mal algum, porque Ele nos consola, Ele nos acompanha, Ele está com nós todos os dias. A palavra de Deus vai dizer que aonde nós estivermos, Ele está. Mesmo que nós chegamos aí na sepultura, Ele está lá. Se nós formos aos céus, Ele está lá. Não dá para fugir de Deus. Ele está presente em todos os momentos na sua vida. E que nós possamos compreender que a vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Olha, fique com essa palavra, que você possa entender que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Que você possa entender nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Sabe quando a porta de emprego fecha, quando o luto bate na porta, quando o casamento está em crise, quando os nossos filhos não nos obedecem. Procure entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque às vezes nós estamos tomando decisões que nós achamos que é correta, mas não é. O livro de Tiago vai dizer sobre isso. Nós fazemos planos, nós nos programamos, e isso não é errado. Mas às vezes os nossos planos não estão alinhados com os planos de Deus. Então que nós possamos compreender e entender que a vontade dele, que os planos dele, que a decisão dele, que o sim dele ou o não dele é muito melhor do que as nossas escolhas. Que nós possamos entender que quem reina na nossa vida é ele. Que nós possamos abrir o nosso coração para Jesus e nós possamos entregar por completo a nossa vida a ele. Porque dele é o reino, dele é a terra, dele é o céu, dele é a minha vida, dele é a sua vida. Ele é dono de tudo. Então que nós possamos entregar as nossas decisões na mão de Jesus. Porque não vai ter ninguém melhor do que ele para nos orientar qual caminho seguir, para nos orientar qual decisão devemos tomar diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas escolhas. Amém, gente? Que vocês possam refletir sobre essa palavra. A vontade de Deus. A vontade de Deus acima da nossa. Deus abençoe sua vida, que você medite sobre esse assunto. Leia a Bíblia. Leia o que Jesus diz sobre a nossa vida. Leia o que a Bíblia diz sobre quem você é. E aí você vai entender que, mesmo com um espinho na carne, mesmo pendurado de ponta cabeça numa cruz, mesmo jogado na cova dos leões, mesmo cerrado ao meio, mesmo perseguido, mesmo pendurado numa cruz, a vontade dele continua sendo boa, perfeita e agradável. Deus abençoe sua vida, que você
possa refletir sobre essa palavra e que Deus possa tocar no seu coração. Em nome de Jesus. E não se esqueça, jamais se esqueça. Você é um milagre. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.